Olá pessoal, nesse vídeo sobre geometria analítica nós vamos falar sobre parábola. Eu vou ler aqui a definição e em seguida a gente vai fazer uma construção dessa figura usando o software GeoGebra. Então vamos ler. A definição diz o seguinte: parábola é o conjunto de todos os pontos em um plano que são equidistantes de uma reta fixa desse plano e um ponto fixo ao plano e fora dessa reta. Aqui o esboço então seria assim: quem seria essa reta que ele fala, né, que tem uma reta fixa no plano? Bom, primeiro essa parte branca toda seria o plano. A reta fixa seria essa aqui embaixo, representada pontilhada. E depois a gente tem um ponto fixo, que seria esse ponto F, que está fora dessa reta. E parábola, que vai ser essa linha aqui em vermelho, né? Ele diz que é o conjunto de todos os pontos, né, todos os pontos de um plano que são equidistantes desses dois aqui, né, do ponto F e dessa reta que está aqui embaixo pontilhada. Então eu tenho aqui a representação de um ponto P, ele pertence à parábola justamente por ele ter essa mesma distância. Então a gente vai ver no software GeoGebra como faz essa construção, para deixar um pouco mais explícito aqui essa definição e deixar também bem mais dinâmica. Então vamos a ele. Então essa é a versão do GeoGebra clássico, a versão 5. Eu vou fazer aqui diversas construções passo a passo para a gente acompanhar aí direitinho como tudo foi feito. Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer aquela reta diretriz, né, aqui embaixo, aquela reta pontilhada. Eu posso fazer aqui usando esses botões, mas eu vou fazer aqui por via de comando, né? Então na caixa de entrada aqui, eu vou digitar y igual, eu vou escolher um ponto qualquer, tá? Eu vou colocar -2 e dou Enter. Veja que ele aparece aqui embaixo, a nossa retinha aí, y igual a -2. Vou precisar também de um ponto fora dela, esse ponto eu vou chamar de F, então eu vou aqui pela linha de comando. Poderia também usar esse botão aqui em cima, mas eu vou fazer por aqui embaixo, já para a gente mostrar também como é que funciona. O foco também posso colocar em qualquer lugar. Vou colocar na posição 0,3. Dou Enter aqui e veja que ele aparece aqui o ponto F no lugar 3. Esse ponto ele é móvel, eu posso colocá-lo depois em qualquer lugar. Só essa reta que não é móvel, né? Isso nos ajuda muito. Bom, e aqui também, esse ponto eu falei que ele é móvel, mas ele é móvel... não, aqui ele saiu também. É que às vezes a gente faz um ponto que fica móvel, não tão assim, né? Fica em cima do eixo. Mas isso é se eu fizesse a construção do ponto em cima do eixo. Do jeito que eu fiz, ficou móvel. Mas tudo bem, não vai nos atrapalhar tanto assim. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou ocultar tanto o eixo aqui, né, os eixos e a malha. Para isso eu vou vir aqui, janela de visualização, clico na setinha, veja que ela estava apontada para a direita, eu clico, ela fica apontada para baixo, aparecem algumas propriedades, as duas primeiras eu vou clicar nas duas, vai desselecionar e aí limpou a tela, ficou só uma tela pura aí para geometria. Bom, agora eu vou construir já a parábola, eu não vou fazer por construções geométricas, eu vou fazer direto usando aqui um atalho, né, dos botões. Veja que eu tenho aqui a opção parábola. Clico nessa opção, vou descansar o mouse aqui em cima só para ele me dar a ideia de como que faz, né? Ele dá a sugestão ali, que é selecione primeiro o foco e depois a diretriz. Então o foco é nosso ponto F e a diretriz é a nossa reta aqui embaixo, dou um clique nela, ele criou a nossa parábola. Aqui eu só vou fazer um pequeno ajuste, veja que a nossa diretriz aqui ela está com o nome F. Mas isso é fácil alterar, é só a gente clicar com o botão direito ou aqui em cima ou aqui na janela de álgebra, clica com o botão direito, vem renomear e aí você coloca um D aqui para diretriz. E aí se quiser mexe o rótulo aqui para baixo ou para cima, tanto faz, né? Bom, agora o que mais que a gente precisa para nossa construção aí? Toda parábola vai ter um eixo de simetria, que é uma reta passando por F e perpendicular a reta da diretriz. Então a gente vai vir aqui nessa opção, nesse botão, nesse atalho, reta perpendicular, dou um clique nele, clico aqui no botão F, no ponto F e aqui na diretriz. Aparece então
a nossa reta aí, que é o eixo de simetria, né, da parábola. Aqui eu também posso alterar aqui o nome dele, né? Posso colocar o E, como geralmente é chamado, mas eu vou deixar o F aí por enquanto. Nós temos também nessa parábola um vértice, né? E esse vértice ele pode ser encontrado assim. Clico aqui na opção do botão, do ponto, né? E venho aqui, ó, a intersecção de dois objetos. Aí eu clico na parábola, clico no eixo e aí aparece um ponto de intersecção, que o próprio GeoGebra deu o rótulo de A, mas a gente queria que ele fosse V, né, de vértice. Botão direito em cima, veja aqui, ó, ponto A, renomear, troco para V, dou um OK e aí tudo certo. Se eu quiser também posso alterar até a cor, dou um clique aqui nele, venho aqui acima, aparece já essa opção de cor, vou colocar um vermelho, por exemplo. Vou também alterar a propriedade da nossa diretriz, né? Vou dar um clique sobre ela, veja que aqui aparece propriedade que eu posso deixar pontilhado e eu vou trocar por uma cor verde. Cadê um verde aqui? Esse verdinho aqui tá bom, pronto. Bom, só para ficar visualmente estético aí e diferenciar uma coisa da outra. Agora o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto P aqui nessa parábola que tem a mesma distância aí do F e da sua projeção, né, da projeção do ponto P aqui sobre a reta diretriz D. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no ponto, né, no botão aqui ponto, vou fazer um ponto em cima da reta. Então eu venho com o mouse, clico aqui em cima e aí volto aqui na setinha para movimentar o ponto. Veja que ele vai ficar móvel, direita e esquerda, só que para cima e para baixo não, ele vai ficar fixo aqui em cima da reta. Agora eu preciso da projeção desse ponto, né? Eu já vou trocar aqui também o rótulo dele, eu vou chamar de Q. E aí eu preciso de uma projeção desse ponto. Na verdade, ele é projeção, né, de um ponto aqui na parábola. Mas para isso eu vou fazer assim, eu vou pegar a reta perpendicular, essa reta só vai nos auxiliar, depois a gente oculta. Clico nesse ponto e clico na reta. Veja que ficou aqui a nossa reta formando um ponto de intersecção. Volto aqui nesse atalho, intersecção de dois objetos, clico na parábola, clico nessa reta, formou o nosso ponto aí. De novo, GeoGebra automático, deu o rótulo de A, mas a gente clica em cima do ponto aí, renomear, ele era o ponto P, do OK, alteramos para P. Bom, como eu falei inicialmente, essa reta ela só é auxiliar, ela não vai ficar aqui. Então, duas formas de eu ocultar, clico sobre ela e clico aqui em exibir objeto, ela some, né? Ela não apagou, ela só ficou oculta. Ou veja só, na janela de álgebra, todos os objetos aparecem com uma bolinha e que está em azul quando ela é visível. E ela fica branca quando está invisível. É só clicar nela de novo, ela volta, ela sai, ela volta, ela sai. Tá? O mesmo eu poderia fazer com qualquer outro objeto aqui. Bom, agora a gente tem os pontos, eu vou fazer um segmento, né, que vai ligar F até o ponto P e depois P até o ponto Q. Veja que apareceram dois rótulos, H e I. H e I já estão aqui do lado, ó, na janela de álgebra, mostrando que os valores são 5 e 5. E à medida que eu movimento o ponto Q, veja lá os valores de H e I. Eles são os mesmos, né, porque o ponto P ele pertence a essa parábola e aí a gente também demonstrou lá, né, a própria definição da parábola, né, que é o conjunto aqui de todos os pontos P que tem essa propriedade, né, de ser equidistantes. Bom, eu posso melhorar isso daqui um pouquinho mais, né, ficar mais agradável, fazendo o seguinte. Eu vou clicar aqui nesse penúltimo botão, vou em texto, clico aqui na área em branco qualquer e eu vou fazer o que? Eu vou mostrar aqui, né, colocar uma etiqueta grande aqui, um texto grande que vai nos mostrar o valor de H e I. Né? Então aqui eu vou digitar assim, ó, eu quero a distância, abro parênteses, de FP, fecho parênteses, isso é igual. Aí aqui nessa janelinha, eu clico aqui nesse quadrado, nessa opção, Fórmula LaTeX, porque ele vai dar uma mudança bem significativa aqui no texto, né? E aqui em frente, o igual, eu vou colocar um objeto. Qual objeto? FP é o objeto H, né? Então eu clico aqui no H, veja que ele aparece aqui o seu valor numérico. Eu dou um OK. Ele apareceu pequenininho aqui, mas daqui a pouco a gente troca a sua propriedade, ele vai ficar maior.
Vou clicar de novo com a mesma opção aqui de texto. Vou fazer o próximo, que é a distância de PQ. Fecho aqui, igual, fórmula LaTeX para melhorar o texto. E o objeto que eu quero agora é o I. Clico no I, apareceu aqui também o valor. Veja só, agora eu vou clicar, opa, não posso clicar antes de clicar na setinha aqui, ou eu aperto ESC no teclado. Clico aqui em cima do texto, botão direito, vou na propriedade e agora eu vou alterar alguns formatos aqui. Eu quero colocar ele grande, negrito e botar até uma outra cor, vamos colocar de vermelho. Pronto, vou fazer o mesmo aqui, ó, FP. Só eu vir com o mouse aqui, dar um clique, as propriedades que aparecem aqui é do FP. Vou trocar para azul, em texto, vou trocar para grande, colocar negrito também e fecho essa janelinha. E aí aqui eu só ajeito os valores, movendo aqui de novo o ponto Q, veja que agora ficou visível ali, bem mais legal. Vou fazer mais alterações aqui, eu vou tirar o rótulo do H, tirar o rótulo I aqui. Veja só, PQ é esse segmento aqui de baixo. Então, e como aqui eu escrevi em vermelho, eu vou alterar a cor aqui do segmento para vermelho. E esse segmento aqui em cima eu vou alterá-lo para azul, só para ficar aqui idêntico com as legendas. E aí quando a gente movimenta aqui o ponto Q, veja que as distâncias, né, realmente para o ponto P pertencer aí à parábola, né, essas distâncias têm que ser iguais, né, são equidistantes. E mesmo que se eu mover agora o nosso F, veja só, troco ele de lugar, ele vai trocar o formato da parábola, mas mesmo assim ainda preservando a sua propriedade. Mesmo se eu levar esse ponto F aqui para baixo, olha só, abaixo da reta diretriz, vai ficar uma parábola com cavidade para baixo, mas a nossa propriedade também se preserva. Existe outro formato de parábola também, que é quando a gente coloca esse eixo de simetria como eixo X. A construção é idêntica, mas veja que a primeira coisa que eu fiz aqui para começar o desenho foi fazer y igual a menos 2, construir a nossa reta diretriz. Se você trocar para x igual a menos 2, menos 3, ou até um valor positivo, ele vai formar, né, a nossa a diretriz, a reta aqui, vertical, né, na vertical, e aí você consegue ter a parábola aqui, por exemplo, com eixo de simetria em relação ao eixo x. Construção idêntica, é só trocar algumas informações aqui que a gente vai ter a construção bem parecida com essa, só que no eixo X. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!